Olá, sejam muito bem-vindos ao Joycast. Meu nome é Joyce Kepke e esse é o primeiro episódio do programa. Hoje eu estou com uma convidada aqui e o papo vai render, que é papo de terapia. Estou aqui com a Priscila Sobral, psicóloga. Pode se apresentar, Pri. Prazer, muito lisonjeada por estar participando da primeira edição do podcast e vai ser um papo muito bacana. Fica aqui com a gente que você vai gostar. Como o seu corpo revela como você funciona, as suas dores, os seus recursos. Tem muita coisa bacana para você conhecer sobre você. Bom, e para começar o programa, vamos para o primeiro bloco do programa, que é o quadro Tá na Cara. São perguntas rápidas, onde a Priscila vai ter que responder de forma rápida, numa resposta curta, para introduzir, para quebrar o gelo, para a gente entrar no clima do programa. E a primeira pergunta é: quais tipos de corpo você consideraria que é mais introvertido e qual que é mais extrovertido? Introvertido, pessoas mais magras, mais altas, com a energia mais na cabeça, que a gente fala que é o traço de caráter o esquizoide. Que ele é ali constituído bem na época da gestação, quando a mãe ela percebe que o nenê já está ali, às vezes ela nem tem a consciência que está grávida, e é bem ali naquele momento onde a mãe às vezes toma até um susto, porque ela não sabia se ela estava esperando aquele momento da gestação. E aí o que acontece? Quando você é mãe, né? Você sabe como que foi para você quando você descobriu que você estava grávida. Dá um susto, mesmo sabendo que vai ser uma coisa boa. Como que foi para você? Lembra aí? Isso é porque ela falou que é resposta rápida. Mas ela já jogou a pergunta render. para mim. Calma que a gente já vai se aprofundar mais. Primeiro vamos nas perguntas rapidinhas aqui. E eu queria saber de você qual parte do nosso corpo que revela mais assim a expressão da emoção da pessoa, o sentimento, uma ansiedade. Qual que você consegue analisar dentro do seu consultório, ou até mesmo nas pessoas que você convive, se a pessoa tá mentindo, se ela tá ansiosa, qual que é a parte do corpo que você mais lê? São pessoas com um corpo triangular, parece um triângulo invertido. Mas não só essas, né? Tem outras. Tem vários tipos. Hoje a gente vai ver como tem vários tipos de corpos. Então, na verdade, são 5, né? Cinco. E cada um deles mostra como você funciona, como que é o seu comportamento. E tem uma pergunta que eu queria perguntar para você, que uma vez, quando a gente fez um workshop juntas, foi algo que a gente conversou, que é por que toda véia fofoqueira tem a bunda pra dentro. Parece que não faz sentido, mas faz. E ela tem uma boa explicação disso. Sim. Mas olha, uma das coisas assim, né, Joyce, quando você fala, é que o papo vai fluindo, né? Mas é o traço de caráter masoquista, que são as pessoas mais quadradas, né? Mas também tem o traço de caráter oral, que aí as pessoas, elas vão falar mais, até porque é bem na época da amamentação, aonde a criança ainda não sabe falar. E aí o que ela vai fazer? Ela vai chorar. Então, pessoas com o corpo mais arredondado têm a tendência de serem mais fofoqueiras. Nossa! Todo mundo já deve ter aí uma vizinha ou algum parente da família que você sabe que essa pessoa, né? Ela não vai guardar segredo. Não, então olha só, o corpo faz sentido. Aí agora a gente vai começar a ler o corpo de todo mundo. E falando nisso, você tem o costume de ficar lendo as pessoas? Você fica avaliando assim, esse aqui
deve ser esquizoide. Esse daqui, quando era criança, ele não era muito amado. Então, depende muito da situação, mas quando eu tô no consultório, quando eu tô no atendimento. Mas fora isso, a gente acaba esquecendo. Mas no começo, quando a gente está estudando ainda mais sobre essa parte, né, de análise corporal, a gente fica mais ali atenta. E ainda mais quando a gente vai fazer algum trabalho, algo, né, que você quer entender se a pessoa é de confiança ou não, aí a gente já vai olhar pro corpo. Bom, vocês devem estar cheios de dúvidas aí, porque a gente começou introduzindo o assunto, falando sobre o bebê na barriga, que não foi rejeitado ou não, que foi chorona ou não. Mas agora a gente vai se aprofundar mais o assunto e falar mais sobre os 5 traços de caráter. A Priscila vai explicar mais, porque é uma linha da terapia, né? Então, é uma parte, né? Um estudo à parte que a gente fala, né? Que são 5 traços de caracteres do seu corpo. E todos nós temos, pelo menos 2 ou 3, uma tendência maior, né? Mas nós temos os 5. Então, pode ser que você vai se identificar até com todos, porque nós temos os 5 traços, né? No nosso corpo. Então, o primeiro é o esquizoide, o segundo é o oral, o terceiro é o psicopata, o quarto é o masoquista e o quinto é o rígido. Só que tomando muito cuidado, quando eu falo de psicopata e masoquista, não significa que é um transtorno de personalidade, não é o psicopata que mata e nem é o masoquista que sente prazer na dor. Não tem nada a ver, é apenas a nomenclatura que os autores, os estudiosos colocaram esses nomes, né? É interessante, né, nós aprendermos sobre. Por quê? Porque quando você conhece sobre você, logo fica mais fácil de você se entender, compreender. Muitas pessoas do traço de caráter esquizoide, que tem um alto pico, o que eles sentem? Eles se sentem mais tristes, né? Como que não é assim uma questão esquizoide? triste, né? Eu aqui já confundindo. O esquizoide, ele se sente mais rejeitado. O oral vai se sentir mais triste, né? Aí a gente até faz uma analogia com um filme que foi muito famoso, Divertidamente. Lembra das 5 emoções? Então, a tristeza vai ser o oral, o esquizoide vai ser o medo. A alegria é o psicopata, porque é aquela, né, ela tá sempre, né, com o braço na cintura, grande, é um triângulo invertido. O masoquista é a raiva, porque ele guarda muita energia, ele acumula muita raiva no corpo. E a nojinho é a rígida. Ah, é Que verdade. tem o corpo de Corpo mais ampulheta. ampulheta. Então, e esses 5 traços, Joyce, eles são formados nos nossos 7 primeiros anos. Então, como a gente começou iniciando falando do esquizoide, que é quando a mãe descobre que está grávida, às vezes ela passa um susto, acontece alguma coisa, o útero ele fica desconfortável. Então, a criança, ela entende que ela precisa ficar quietinha. Então, é aquela criança mais introspectiva. Não que ela não goste de contato, dependendo das pessoas, eu até falo com algumas mães que eu atendia muito criança, né? Hoje eu só atendo adultos, mas eu sempre dou orientação para as mães, que às vezes a criança ela é quietinha, ela quer ficar ali no mundinho dela, e às vezes a mãe fala, vem aqui, cumprimenta fulano, cumprimenta. E para ela é muito doloroso sair da caverna, do quarto. É muito tá desagradável também, né? A criança... Muito, então evitem, né? Então, se você tem uma criança que é muito magrinha, que gosta de ficar ali no cantinho dela, com os brinquedos dela, é muito importante respeitar, né, Joyce? Porque às vezes você tá colocando ela na dor. Ela, lá dentro do útero da mãe, ela entendeu que ela tinha que ficar quietinha, porque quando ela se mexia, o útero ficava desconfortável. E muito quando as mães, elas têm muita preocupação, muito medo. Você, como que foi a sua gestação? Quando bem ali no início? Bom, quando eu descobri, como eu não estava planejando ter filho naquele ano, eu sempre quis ser mãe, sempre. Então foi um momento ali de meu Deus, e agora? Mas eu fiquei assim, acho que até uns 4 meses de gestação, eu fiquei em estado de não aceitando, mas eu acho que eu fiquei meio que sem cair a ficha. Eu fiquei em estado... Às vezes eu até esqueci que tava grávida. Aí, sei lá, tava pulando, fazendo alguma coisa. Eu falei, meu Deus, menina, cuidado, você tá grávida. Eu ficava, caramba, é verdade, eu tô grávida. Porque eu era muito nova, né? Eu engravidei com 20 anos. Sim. Então, eu era nova, não tava planejando na hora. Mas não, acho que não houve uma rejeição. Mas houve mais uma falta de noção, sabe? Sim. Demorou pra cair a ficha. Foi cair a ficha Sim. só depois. Então, e aí o que acontece? A criança, por ela ser mais quietinha, ela se sente rejeitada. Então, parece que assim, sempre tem uma situação que a criança parece que passa por uma situação de rejeição
E aí o adulto cresce e ele ainda continua com essa questão da rejeição. E se a pessoa ela não compreende que ela tem essa dor lá desde a gestação, o que vai acontecer? Ela vai levar para a vida como a dor dela, nossa, estou sempre sendo rejeitado. Mas isso foi a interpretação. Então, não foi que você estava rejeitando a gravidez do Noah, mas porque, de alguma forma, aquilo, né, foi um impacto. Só que foi como aquele feto, o Noah ainda ali, né, interpretou como uma rejeição. Mas, na verdade, são crianças, assim, muito criativas. Então, tem a dor da rejeição, mas tem o recurso. Elas são super criativas, não são? Como que é o seu... Eu não sei se o Noah seria o esquizoide. Mas ele tem todos, como ser. a gente falou, né? A gente tem um pouco de tudo. Hoje eu vejo que quando ele nasceu, ele realmente... Até pode explicar um pouquinho pro pessoal que não sabe muito a descrição corporal, mas o esquizoide, uma vez você tinha comentado que é a cabeça maior... Um pouquinho maior e o corpo mais magrinho, né? E as articulações aparentes. Pontudas. O Noah não teve muito esse corpo. Ele sempre, ele quando era pequeno, ele era mais cabeçudinho, mas eu acho que ele sempre foi muito quadradinho. Até hoje eu acho ele muito quadradinho. Ele é muito proporcional, assim, o ombro. Ele é um quadradinho, ele é todo quadradinho. Porque ele ainda tá na formação, né? Ainda tá na formação. Isso. Você até comentou que até os 7 anos... Até os 7 anos, nosso sistema nervoso central ele vai mielinizando. Então, quando a gente fala do traço que é formado, o esquizoide, lá na barriga da mãe, tá começando, por isso que a gente fala, né? Tá bem ali no início da cabeça, por isso que são pessoas que têm uma energia muito grande na cabeça, são muito pensativas, não gostam de fazer atividade física. Para ele é jogar um videogame, ler um livro. Eles têm, assim, um movimento totalmente diferente. De personalidade é bem parecido nessa característica. Isso. E as demais? Vamos falar das outras. Aí tem o oral. Como que é o corpo do oral e por que é chamado esse nome? Sim, porque bem na fase da oralidade, quando a criança ela começa a mamar. Então, até os seus 18 meses, ela não sabe falar. E aí, o que ela vai fazer? Como que a criança se comunica? Chora. Ela chora. Só que o que acontece? Por que é formado ali o traço oral? E a gente fala que a dor é do abandono, né? Porque ela, por exemplo, a Joyce como mãe, a criança, ela tá chorando e aí a mãe pega, vai dar o peito, só que ela não se sente atendida, porque na verdade ela tá chorando porque a fralda tá cheia. Ou às vezes até a etiquetinha da roupa tá ali incomodando e ela sente que ela não foi atendida. Eu tô chorando, eu queria que ela arrumasse a etiquetinha da minha roupa e ela foi e me deu o peito. Ou ela trocou e eu queria o colo. E aí vem a sensação de ela não ser atendida. Então ela não se sente compreendida. E aí é formado o traço de oral, que é onde a gente percebe pessoas que são mais gordinhas, mais cheinhas. Desde pequenininho, né? Isso. Tem gente que é gordinho desde que é bebê, assim, sempre foi gordinho. Então seriam crianças e depois pessoas mais choronas. E aí, quando a gente fala, né, elas se sentem, né, a dor é o abandono. E o recurso é a comunicação, porque elas falam, elas se comunicam, né? Tem a boca grande, né? Aquele lábio carnudo, gostam de falar. E é um recurso. E às vezes, né, quando a gente fala por ela ser chorona, ela acha até um defeito. Mas pessoas que são choronas, às vezes depois elas estão participando de uma reunião. Elas estão ali tensas, ansiosas. E depois que elas choram, elas ficam até mais inteligentes. Olha só. É verdade. Uma vez, quando a gente estava conversando sobre isso, eu estava em casa conversando, a gente identificou um pouco sobre a gente estava fazendo quase que uma constelação familiar ali, né? Lembra da minha mãe, que ela se identificou com esse do oral. Ela até comentou, compartilhou na nossa conversa que ela não gosta de chorar na frente dos outros. Ela não gosta de chorar na frente dos outros. E quando ela se sente mal, assim, ela gosta de chorar sozinha e depois ela se sente bem. É muito engraçado isso, né? Por isso, né, a importância da gente reconhecer quais são os nossos traços, como que a gente funciona, porque aí você não vê como um defeito, mas como um recurso, né? Sim. E aí tem o terceiro traço, que é o psicopata, que não é o psicopata que mata, mas é a pessoa que ela tem um recurso maravilhoso. Ela sabe persuadir, ela é boa para vender, para ser líder. Só que quando esse traço está na dor, quando acontece alguma coisa que ele não se entende, ele manipula, né? E a mielinização da criança, né, que tem um alto traço de psicopatia, é bem na época
que ela começa a querer ir pro colo da tia. Sabe quando ela começa a ter uma energia até a cintura? Ela ainda não tem pernas ainda para andar, mas ela pega, né? Então ela chama e ela entende o mundo através de trocas. Então ela percebe que ela tá ali começando a engatinhar, ela vai abrir o armário da cozinha. E aí ela quer abrir, ela quer bagunçar tudo. Aí a mãe não quer que ela bagunce. Aí a mãe vai lá e fecha e ela chora. Mas quando ela, né, ela sente que ela consegue ficar ali quietinha ou ela não vai lá bagunçar, ela entende que assim, nossa, então eu não posso fazer aquilo, porque eu quero. Mas se eu atender à necessidade da minha mãe, ela já começa a entender. Ela fica feliz comigo. Ou quando ela... Já ali começa a manipular os pais. Isso, então, não vamos falar assim uma manipulação, mas ela entende como trocas, né? Então ela vai ali, fecha a porta, e a mãe não quer que ela feche. Aí quando ela deixa a porta aberta, e a mãe vai entendendo que, olha, para deixar a porta aberta. Aí a criança fala, então tá bom, então eu tenho que ficar quietinho, tenho que ficar obediente, porque a minha mãe quer que a porta fique aberta, eu não posso fechar. Então tem outros, né, que às vezes... Tem até crianças que fala de um jeito com o pai para conseguir o que quer, e com a mãe, tipo assim, isso eu não vou pedir. Eu já vi comportamento de criança pequena, assim. Isso eu vou pedir pra minha mãe, porque a minha mãe vai deixar e meu pai não. Aí, né, já ali de pequenininho, já entendendo o funcionamento da casa, né? Porque cada casa, cada família tem um funcionamento. Então, quando a criança, desde pequenininho, já entende o funcionamento, você acredita que então ela teria ali um traço de psicopata? Isso, mas lembrando que não é o psicopata que mata, é o psicopata que vai. É aquela criança e o adulto que vai ter o ombro maior, mais largo que a cintura, como se fosse mesmo um triângulo invertido. Então, a gente vê muito pessoas na política, vendedores, como eu falei, líderes, porque eles, né, eles estão... Tem uma postura, isso, ele né? tem o peito inflado, né? Até diferente do peito do que a gente vai falar do rígido. É um peito que parece que foi inflado com ar, não é de musculatura. Porque, assim, é bem aquele chefe, ele vai mandar, só que ele não vai executar. Então, é aquela pessoa que tá sempre ali juntando pessoas, mas ela não executa. Ela coloca as pessoas para trabalharem. E aí, a gente já falou de 3, né? Então, e a dor, né, do psicopata é a manipulação. Se ele se sente manipulado, ele não vai confiar em você. Né? Então, é muito... Quando a pessoa ela não entende como ela funciona, ela sempre vai estar desconfiada que as pessoas vão querer manipular, porque ela sempre vai entender o mundo em trocas, né? Sim. Então, só que o Qual recurso seria o medo, então, do psicopata? Então, ser manipulado o recurso é a persuasão. Ah, entendi. Né? E o próximo seria o quadradinho, como que é? O quadradinho, que é o masoquista. Masoquista. Lembrando que não é o masoquista que gosta de sentir prazer na dor. A gente comparou com o da raiva, né? O bonequinho da raiva do Divertidamente. E a criança que ela tá ali bem na época do desfraude, que vai ser a mielinização ali, bem na época que ele vai compreendendo ali, segurar o xixi, cocô, para algumas mães, se tiverem aí crianças que estão na fase do desfraude, o que acontece? A mãe que quer que o filho seja desfraudado, a escola, que às vezes tem algumas escolas, né, creches, falam, a gente só pega a criança quando ela tá desfraudada. Aí o pai e a mãe vai insistir no desfraude. E o correto mesmo para o desfraude é quando a criança já aprende a subir a escada sem segurar, quando ela dá 2 pulinhos. Então ali ela já consegue ter o controle dos esfíncteres. Nossa, que interessante. É verdade, porque a criança demora para aprender a pular, né? Pois é, pular ainda com os 2 pés, sabe? Do chão e subir a escada. Isso significa que já tem o controle dos esfíncteres. E o que acontece? E o traço do masoquista é formado bem nesse momento do desfraude, porque ele sente que ele escapou o xixi, escapou o cocô, e aí o que vai acontecer? Aí a mãe vai, eu não acredito, fez na calça de novo, eu já não expliquei. Então a criança se sente decepcionada, ela decepcionou o outro, ela se sente humilhada. Então tem pessoas que elas têm medo, literalmente, de fazerem merda, os adultos. Então às vezes não querem, não vão se expor, elas não vão fazer muita coisa, porque elas têm medo de falar em público. Por quê? Porque se der errado, já viu, ela não quer manipular, não quer... Tem medo do fracasso. Isso, medo do fracasso. Nem tenta. Mas aí o que acontece? E são pessoas, assim, excelentes, são pessoas leais, elas são pessoas que guardam segredo, só que elas têm uma questão de que elas carregam o mundo nas costas, porque elas querem agradar todo mundo. Se elas não querem decepcionar, porque lá na infância
ela sentiu que já decepcionou muita gente, aí é onde ela vai querer carregar. É sempre aquele filho que que carrega o pai e a mãe para todo lugar, que faz tudo para todos os amigos, que reúne todo mundo, mas ninguém lembra de perguntar se ele tá bem. Nossa, muito interessante isso. Muito interessante. Então, o recurso dele seria qual? Então, a dor é a humilhação, a decepção, e o recurso é que eles são muito planejadores. A gente até fala metódico, mas eles são pessoas, assim, muito organizadas. Pode ver, se você tem a pessoa que gosta de organizar, assim, em modo saudável, né? Nada de toque. Organiza sempre a gaveta do trabalho, guarda-roupa. Então, são pessoas, assim, excelentes, né, para organizar. E o último seria o rígido. O rígido são pessoas, assim, bem no momento, né, que é formado, dos seus 5,5, 6, até 7 anos, depende, né, porque cada criança vai, né, ter um desenvolvimento ali da mielinização, que é quando chega bem na formação da sexualidade. Lembrando que não é quando a criança quer fazer sexo, não, mas ela entende que a coceirinha nas partes genitais é diferente do que a coceira do nariz. E aí é onde a criança começa a querer se tocar, começa a ficar curiosa, quer olhar as outras crianças. E é ali que ela entende que o pai e a mãe são pares, né? Que o mundo é formado por par. O vô e a avó, o tio, a tia. E aí tem essa questão de que o pai e a mãe, eles são um par e ele tá sozinho. Então é como se ele sentisse a ponta mais fraca do triângulo. Como se, ele sempre se sente trocado e traído. E são pessoas, assim, com o corpo bem delineado, são corpo mais simétricos, né? A gente até fala que são mais bonitos, até o pelo do braço é desenhado, a sobrancelha parece que já nasce pronta, porque eles têm essa, assim, eles são muito seduzentes. Você falou uma vez do olhar, né? Do olhar, é muito diferente que a gente consegue ler a diferença o olhar do psicopata, ele te avalia, o olhar do rígido seduz. Então imagina você entrando no bar e quem vai servir o drink é o Rodrigo Hilbert. Ele vai te olhar e você vai falar, nossa, ele tá me seduzindo. Não, ele só tá sendo simpático. Então o rígido é muito assim. Interessante, aí, né? A dor do rígido... A dor do rígido é a traição, se sente trocado, ele é muito competitivo. E o recurso do rígido é que eles são muito, assim, eles têm muita energia, a gente vê muito rígido, atriz, esportistas, atletas, e são pessoas que querem estar no palco. Se você der um palco para eles, muito, né? Se cobram muito, são muito perfeccionistas, mas assim, eles têm uma energia de ação, de fazer, e até um ponto, né, de alerta é que eles querem fazer tudo. Né, eles querem, né, estar no palco, quer ver se tá bem Anitta, né? Então a Anitta tá ali no palco, ela quer ver como é que tá o pessoal ali montando o palco, fazendo tudo. Ela, né? Ver se a luz tá boa. Isso, é bem assim. Entendi. E como que faz para a pessoa conseguir saber qual que é o seu transtorno de caráter? Tem um teste, uma avaliação? Se você faz um tipo de Sim, a gente faz no consultório a avaliação da análise corporal para você saber né, qual a porcentagem que você tem, se você tem mais. Às vezes, assim, só de olhar para a pessoa, a gente já consegue saber. Você sabe qual que é o seu? Olhando para mim, então qual que então, os picos da Joyce é rígida, psicopata e um pouco de oral. Mas tem muita, porque ó, você vê, ela é bem líder, ela tá aqui no podcast dela, ela é bonita, então ela tá seduzindo e conquistando vocês para estar aqui no próximo, né? Uhum. E aí, essa análise que você faz com as pessoas, você ensina ela a lidar com as suas particularidades, com né? as Porque suas todo dores. mundo tem uma dificuldade, uma dor. Porque a maior parte das pessoas estão na dor, porque eles não entendem por que eles se sentem muito rejeitados, abandonados ou até manipulados, ou sempre decepcionados porque querem sempre fazer algo para todo mundo, como eu falei, né, do traço do masoquista. Ele está sempre carregando o mundo nas costas. Quando a gente fala para ele que isso é um traço dele e que ele pode começar a fazer diferente, que ele tem essa energia de trator, mas é para realizar o sonho dele, para carregar
os planos e os projetos dele, e não para sair carregando todo mundo. Por quê? Porque as pessoas, nem todas as pessoas são gratas, elas vão reconhecer o que você faz para elas. E aí a pessoa vai ficar na eterna dor e vai sempre estar responsabilizando o outro e não entendem por quê. Porque é a forma como a pessoa funciona, né? Ou rígido, que tá sempre ali perfeito, tá cheio de ideia. Às vezes eu atendo muitas pessoas que têm ideias maravilhosas, mas elas não aplicam. Por quê? Porque elas querem, enquanto não estiver perfeito, elas não vão tirar do papel. Aí elas olham, nossa, mas fulano já fez isso, ciclano, e eu tô aqui parada. Por quê? Porque ela quer que tudo seja ali, tudo pronto, ela quer todo o projeto, e às vezes a gente vai começar. E aí, a gente pega o passo, o ritmo, né, no meio do caminho. Só que ela precisa saber disso, né? Sim. O bom de você ter falado um pouquinho é que muitos de vocês já devem se identificado. O importante é você se identificar, não ficar analisando os outros. Isso não adianta ficar né? julgando aí o pessoal, olhando na rua, aquele ali sofreu na infância, aquele ali não teve amor de paterno, não é jogando, né, a dor, até porque foi a interpretação que a sua criança deu para o fato em si. E não necessariamente porque a mãe rejeitou, porque a mãe abandonou, ou porque o pai e a mãe estavam humilhando. Exceções que existem em alienação parental. Então, quando o pai e a mãe vai se separar, e é bem nesse ponto crítico, porque se vocês acompanham as psicólogas, elas sempre vão falar dos 7 primeiros anos de idade. Sim. E primeira infância, primeira infância, né? E é o que a gente fala. O chão que nós, adultos, vamos pisar vai ser da infância. Se você não tem uma consciência do que foi vivido por você, você vai sempre julgar os seus pais, o ambiente, e não vai trazer realmente o que você pode fazer com tudo aquilo que foi vivido, né? Sim. E qual seria, assim, o conselho que você diria para as pessoas que estão assistindo hoje, se alguém se identificou com algum traço de caráter e falou, nossa, realmente eu sou assim, será que é por isso que eu tenho o dedo podre, que eu sempre escolho o cara errado? Será que é por isso que eu nunca consigo dar certo no trabalho? Qual que seria o conselho para as pessoas de casa que estão assistindo, que se identificaram com algum desses? Sim, e é interessante, porque assim, aqui a gente está dando uma pincelada, mas ela falou da dor do rígido, né, que é sempre ter o dedo podre para arrumar uma pessoa. Tanto o homem quanto a mulher. Por quê, né? Quando a gente fala dessa situação... Você falou que eu sou rígida, eu não escolhi errado, filho. Mas, sabe, o rígido, ele tem muito essa tendência de não entregar o corpo, mas porque o corpo é do pai ou da mãe. Então, sabe aquela questão do filhinho da mamãe, filhinho do papai? Entendi. E aí, o que acontece? Se você tem muito a tendência, né, do corpo ali rígido, você vai ter dificuldade nos relacionamentos afetivos. Porque é como se, assim, você entrega o seu corpo no seu relacionamento, mas você não entrega o coração, porque às vezes o coração é do pai ou da mãe. E aí é onde a pessoa fala, nossa, eu tenho o dedo podre. Mas por quê? Porque ela tem dificuldade de se entregar, porque ela acha que sempre vai ser traído. E aí tem uma tendência forte, sim, dessas pessoas sempre têm histórias de traição. Mas porque elas têm uma dificuldade de se entregar. E aí quando você fala sobre conselho, é sempre aquela história, né? A gente fala para as pessoas, só que elas querem fazer do jeito delas. Então, qual é o melhor conselho? Ir para terapia. E você acha que todo mundo deveria ir para terapia? Todo mundo, sabe por quê? Porque aí você vai descobrir como que você age, por que você faz o que você faz, ou por que você fica nervosa por algumas situações, ou até por que você está sempre se sentindo rejeitado, manipulado, traído. Quando você começa a compreender que tem muitas das suas situações e até da maneira como você se comporta, até a maneira como você fala sobre o seu problema, a maneira como você narra, tem a sua narrativa, você já está atraindo muitas situações. E aí a gente não está falando de lei da atração, é porque a vida vem te testar. Sim. Olha, muito interessante. Esse papo aqui, se a gente deixar, a gente vai até amanhã. É verdade. Mas você pode seguir a Priscila nas redes sociais, agendar uma consulta com ela. Também, ela posta muitos vídeos legais. Como que é o seu arroba pra gente deixar aqui? É @priscilaSsobral.psi. A Priscila coloca vídeos, ela faz também terapia em grupo, né? Sim, tem os encontros de constelação, tem com a nossa amiga e parceira Ana. Sim. E eu também atendo online, então não tem desculpa, né? Verdade, não tem desculpa para você não começar a sua terapia. Bom, agora dando início ao último quadro do programa de hoje, que é
o perrengue chique. Ah, o perrengue chique. Que seria alguma situação que você já passou, pode ser dentro de consultório, né? Claro que a gente sabe que psicólogo não pode falar sobre paciente, mas pode ser também uma situação que aconteceu com você. Conta pra gente algum perrengue que já aconteceu com você, que você gostaria de compartilhar com o pessoal. Bom, como a Joyce já falou, a gente não pode contar, né, casos, assim, porque é falta de ética, né? Mas uma das coisas que sempre acontece, as pessoas ficam muito, até as pessoas que vêm me procurar, elas vêm, eu quero marcar terapia para o meu marido, eu quero marcar terapia para o meu filho. E são todas as pessoas adultas, porque hoje eu só atendo adulto. E aí eu sempre falo, mas seria muito interessante que você pedisse para a pessoa entrar em contato. Porque quem precisa de terapia é quem realmente está se incomodando com a situação. E aí teve uma vez que eu falei, para a moça, né? Ela falou assim, eu queria muito que você atendesse meu marido. Aí, mas... E aí ela contando tudo. Aí eu falei, mas... Não tem como brigar, né? Vai levar o cara de camisa de força. Pois é, você falei, vai fazer terapia. olha, já é de grande importância a pessoa entrar e agendar a terapia, mesmo que ela falte. Mas já foi um movimento. E aí eu, né, nesse momento eu falei assim, quem precisa de terapia é quem se incomoda com a situação. E aí eu sempre falo. Não, e ela tá até hoje comigo, você acredita? Que maravilha, então. E meu marido chegou a fazer terapia? Não. Por que homem é mais difícil fazer terapia? Tem muita mulher, dificuldade, né, de Meu se expor, Deus. até porque vem daquela questão da criança, tá chorando, o menino tem que ser chora. forte. E aí eles têm dificuldade de se abrir, de se vulnerabilizar. Mas esse que é o movimento, né, que a gente fala, né, Joyce? Até para vocês que estão assistindo. Para a gente estar aqui, a gente tem que se vulnerabilizar, né? Hoje era para eu estar aqui? Não. Quase não deu, Quase né? não deu. Estou aqui, olha, não é vinho, gente, é chá. Porque eu, né, tive um problema aqui na garganta. E olha, já tem bebedão. Pois é, mas a gente tá aqui, a gente se vulnerabiliza, porque é isso, né? A gente ser autêntica, né? Obrigada por mim, que eu sei que você tá com tosse. Mas, não tossiu. Não tossiu, olha só. A gente tava preocupada. Que bom. Deu tudo certo. Tudo certo. Bom, gente, eu queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Deixa nos comentários também se você se identificou com algum tipo de corpo, se você quer também mandar uma sugestão, uma pergunta. Já segue a Priscila nas redes sociais. Também queria dar um agradecimento especial a todos os patrocinadores do podcast, que é o Delícias da Vila, a Ana Silva, eu vou deixar o arroba de todos eles aqui, Cheiro do Vento, Agnara Cosméticos e o Casa Joy, que é o meu closet circular. Gostaria de também convidar vocês a seguirem esses patrocinadores e em breve terá outros programas, outros convidados. Se você tem sugestão ou algum assunto que você gostaria de ouvir aqui, que eu entrevistar essa pessoa, já pode mandar sugestão, tá bom? Muito obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada.